Bom, galera, sem mais delongas, vou chamar aqui meu grande amigo, cara que eu conheço há anos, Rony Lundgren. Rony, cara, obrigado mais uma vez da tua rápida resposta para me atender aí nessa oportunidade de a gente bater esse papo. Cara, muito obrigado. Eu é que agradeço, Eduardo. Poxa, obrigado aí pelo convite. A gente está sempre muito disposto a falar com os amigos, né? Isso Então, aí, cara, ainda mais conversar sobre um tema tão importante para o mercado brasileiro, acho que se torna não só bom, mas necessário. Muito bom. E você sabe que eu estava... Quando eu vi a matéria, eu falei, pô, crédito do trabalhador, cara, eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso há algum tempo. Mas você sabe que ninguém quer falar sobre o assunto, porque os bancos estão ainda muito receosos com isso, da forma como esse processo está sendo conduzido, né? Quer dizer, o cliente não contata o banco diretamente, ele contata através da plataforma, né? A carteira profissional digital. Então, os bancos até têm uma certa questão sobre isso, né, do cliente não procurar ele diretamente. Então, muitos bancos falam, cara, eu não quero ainda falar sobre isso. Quando eu vi tua matéria, eu falei, é o Rony que vai falar comigo e vamos começar a bater esse papo. E eu vou deixar o link dessa matéria que está no LinkedIn na descrição do vídeo e a gente vai falar um pouquinho, né? Bom, Rony, vamos lá. A gente bateu um papinho antes aqui, você tem aí alguns números, alguns indicadores. Vamos falar primeiro desse produto, né? Na realidade, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho, né, o que é esse produto e qual é esse projeto do governo, né? Hoje, se a gente tem aproximadamente, aí, segundo os indicadores, cerca de 73 milhões de inadimplentes no mercado brasileiro. Isso aí. Né? 77% das famílias estão endividadas. Né? Importante falar o que é endividamento e o que é inadimplente. Né? Mas endividamento todo mundo está, né? Quer dizer, cada todo um mundo tem tá, e é saudável para o país, né? Porque faz o país crescer. Né? Esse programa do governo tem uma abrangência de cerca de 47 milhões de trabalhadores de CLT. Lembrando que isso aí inclui, né, domésticos e trabalhadores rurais, que eles possam fazer as contratações de crédito consignado diretamente com desconto na folha de pagamento. Né? Isso Perfeito. É uma coisa interessante, inteligente. Claro. Né? Quais são os dados que se atingiram até hoje? Né? Estão com cerca de 8 bilhões de crédito. A expectativa do governo nos 3 primeiros meses era atingir 100 bilhões de crédito. Então, está com 8%, a não ser que mude alguma coisa. Já teve até uma mudança de ontem para hoje, eu acho que na sexta-feira já vai estar liberado, é que o trabalhador vai poder fazer a contratação diretamente dos seus canais eletrônicos, seja nos seus apps do banco, diretamente nos apps, ou seja através dos cash dispensers. Isso, né? Sem dúvida, vai fazer esse crescimento chegar nesse patamar que pode fazer. Pode fazer. Bem interessante. Se a gente está falando em quantidade, eu acho que a gente está com cerca de 200 mil contratos assinados hoje, com um ticket médio um pouquinho superior a R$ 6.500. Isso, okay? Perfeito. Do ponto de vista de prazo médio, as pessoas estão trabalhando em torno de 19 meses. Então, eu estou falando aqui de 1 ano e meio a 2 anos aqui de aonde o tomador está exposto e o banco, né, ele está correndo risco durante esses 24 meses. Né? É um risco minimizado? É um risco minimizado, mas continua existindo. Quais são os principais riscos, né, que podem existir nesse processo? Esse processo existe, primeiro, os riscos operacionais, né, porque todo o processo é feito através do documento eletrônico. Né? Isso. Então, pode existir uma falha. Que aí são os riscos do crédito consignado em geral, né? Geral, exatamente, é o mesmo risco. Isso aí. O segundo risco é o risco da prioridade do desconto. Né? Porque sempre tem aquela prioridade, INSS,
imposto de renda, as Isso aí. ordens judiciais. E o Isso aí. terceiro risco é o risco da demissão. Da Né? demissão. Isso aí. Então, esses são os riscos principais que a gente tem dentro desse processo. E aí eu queria trazer, dentro dessa visão de espaço de tempo, né, exposição ao risco, e trazer dentro desses riscos que existem, né, a gente vê pesquisas aí, recentemente, se eu não me engano, foi na segunda ou na terça-feira, a JP Morgan e a Genial Quest fizeram uma projeção que a probabilidade de uma recessão técnica no Brasil durante no segundo semestre de 2025 existe. Está em torno de 50% a 60% dentro de probabilidade. Mas que o crescimento anual em 25 e 26 vão ser impactados. É lógico que isso tem questões internas, mas também muito impactado por decisões do governo americano, né, Claro. que pode vir causar uma recessão a nível mundial. Isso aí. E isso traz um impacto diretamente no trabalho, aumentando o risco de desemprego. Né? E a partir desse momento é que entra o risco do tomador. Né? O tomador, ou seja, a pessoa que está tomando aquele crédito, tem uma preocupação, deve ter uma preocupação grande. Né? Para o que ele vai usar esse dinheiro? Né? É para gerar riqueza? Ou seja, ele vai se capacitar, ele vai investir num micronegócio, ele vai investir em alguma coisa que gere uma renda maior do que ele está tendo. Que é o grande propósito do crédito, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Fora o consumo, que a gente sabe também que é muito grande. Mas eu tenho um crédito direcionado na cabeça das pessoas para gerar riqueza, para criar negócios. E o Brasil ele acaba ficando muito limitado nessa ao consumo. Condição. Exato, ao consumo e aí, ao pagamento de dívida. Exatamente. O segundo ponto que eu ia falar é exatamente esse, Tambelini. É a questão seguinte: você vai trocar a sua dívida por uma dívida mais cara por uma dívida barata? Excelente. Excelente. É uma excelente isso que eu tenho opção. falado sempre, Rony. Os caras falam, mas o governo agora decidiu criar um plano que você vai emprestar o teu próprio dinheiro. Cara, mas ok, podia ter outras formas? Podia. Mas, cara, se é uma opção de eu trocar uma dívida cara por uma barata, cara, tá valendo, velho. É isso exatamente. Agora, o que não pode acontecer? Esse dinheiro ser direcionado para consumo de bens supérfluos. Exatamente. Quero cobrar televisão de 70 polegadas. Você está aumentando o risco e está correndo a gente chama de voo de galinha, né? Você aquece rapidamente a economia, mas pousa rapidamente também, porque ela não consegue se sustentar no longo prazo. Então, essa é a visão que a gente tem desse processo, desse crédito do trabalhador, né, consignado do trabalhador, proposto pelo governo brasileiro. E dentro da People Air Tecnologia, como é que a gente tem pensado que o Cyber Financial pode apoiar esse processo? Muito mais do que simplesmente um sistema, eu acho que é você ter uma mentalidade de coisas que são extremamente importantes no processo de recuperação de crédito. Olha, não estou falando de cobrança aqui. Né? Exatamente. Recuperação. Como você recupera esse cliente? Como você faz a garantia de receita, né, ao longo do tempo que você tem um relacionamento com esse cliente? Né? Muito bom. E é importantíssimo essa ponderação de excluir, né, tirar esse nome cobrança, que é um nome pesado. Eu falo isso já há algum tempo, né? O caminho é chamar de recuperação de crédito e não só do crédito. Quando eu recupero o cliente, que é o mais importante, né? Que eu lembro, quando eu dei o crédito, eu estendi o tapete vermelho para ele. Eu gastei dinheiro para trazer ele. Aí esse cara ficou com uma dificuldade, eu já vejo ele diferente. Como inimigo. Eu já não... Exatamente. E ele não é o seu inimigo. Ele não é o mesmo cara do crédito, do tapete vermelho.
e ele é o responsável pela geração de receita para a sua empresa, né? Tem Exatamente. um ponto, né, alguns pontos aqui que a gente costuma trabalhar muito fortemente, né, que eu queria ponderar com você. Primeiro que o mundo está cada dia mais real time, né? Exatamente. E tem uma frase de um cara que eu sigo bastante, que é o Viktor Frankl, né? Já falecido, mas é uma pessoa que mudou muito minha vida, né? Que ele fala o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é ali que você vai decidir como nós vamos reagir. Então, entre o estímulo que você faz de cobrança e a resposta do cliente, você já tem que estar preparado para saber e aplicar todas as técnicas disponíveis para que você melhore o seu processo. Você não tem como mais ser reativo, você tem que ser propositivo dentro dos processos. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa. Queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. E aí, olha só, eu queria pegar um gancho nisso que você comentou da Peopleware, do Cyber, e a gente, né, tá no momento aonde, cara, tecnologia tem de monte, né, cara? Eu preciso tirar o máximo da tecnologia aplicando inteligência, que é o que você coloca lá no seu artigo, né? Que não adianta eu aumentar a intensidade da cobrança, não adianta eu ser mais agressivo, eu ligar mais. Cara, eu tenho que ser inteligente. Isso tem sido meu lema durante tudo que eu tento falar. A gente está no século XXI, ano de 2025. Cara, tem inteligência aqui Exato. disponível em qualquer lugar, a um clique, entendeu? Exatamente. E o que explica muito isso, né, essa forma acelerada torna a capacidade que você tem que ter de segmentar e aplicar estratégias diferenciadas para cada perfil e cada momento do devedor. Porque tem Exatamente. aquela famosa frase, né? O homem, quando bebe água do rio pela segunda vez, nem ele nem o rio são mais os mesmos. O cliente não é mais o mesmo da última Não ligação é. que você fez. Ele não é É mais o mesmo daquele último exatamente. SMS que você enviou. Ele É a mudou. história lá que no final sempre acaba virando moda, né? As frases, né? Os termos, mas que no final isso é eterno. É a tal da hiperpersonalização, né? Você tratar o cliente como ele merece, como ele precisa ser tratado. E para isso, não adianta você tem que ter uma tecnologia boa, sustentável, segura, né? Que permita ser a sua base, a sua plataforma estruturante do teu processo, né? Isso aí. E juntando a isso alguns outros pontos, primeiro, eu tenho estudado bastante questões, eu estou fazendo um mestrado em neuromarketing e neurociências, Que né? legal. Aonde a busca por esses gatilhos neurais que vão permitir que você trabalhe comunicações efetivamente eficientes junto ao cliente. E para isso você precisa o quê? Ter a capacidade de criar, aplicar, mensurar testes, né? Quanto tempo, né, a gente fala de Champion Challenger? Champion E ainda mais Challenge. e ainda mais agora com o uso da inteligência artificial, que Exatamente. Tá permite que você acelere os processos de teste, né? E isso volta ao ponto inicial, né? Vamos falar de garantia de receita. E não mais Exato. só de cobrança, a preocupação com o valor presente líquido do cliente e a recuperação do crédito do cliente, né? Eu acho Isso que aí. esses são pontos. Preocupações que a gente tem também e que a gente trabalha fortemente, só para você ter uma ideia, a Equifax investiu aí nos últimos tempos
2,7 bilhões de dólares em segurança da informação. Hoje ela é considerada uma das top 5 do mercado mundial de segurança da informação. Segurança, muito legal. Então, você ter a capacidade de... quando eu falo de segurança, não é só simplesmente vazamento de dados, né? É a utilização daqueles canais de forma escusa por pessoas, por fraudadores que estão aí. Né? Então, o investimento em segurança da informação, né, para que não hajam fraudes nesses processos de consignado, também são muito importantes. E finalizando, aí é uma crença que a gente tem, cara, não existe bala de prata, Tambellini. Não tem, exato. Não existe solução única que você vai fazer. Faz isso que vai resolver o teu problema de cobrança. Exatamente. O que tem que existir é que você tenha uma plataforma segura, ágil, que permita você ter a capacidade de você implementar diversas, múltiplas ações, gerenciar essas ações simultaneamente, testar essas ações e, com isso, você verificar se você está trazendo uma verdadeira experiência positiva para o seu cliente. E isso é que vai rentabilizar a sua carteira. Muito bom. Pô, excelente, Rony. Acho que bem legal isso. E eu acho que a tua filosofia aí, que é de trazer essa visão de garantia de receita, né? Que é um negócio que a gente vê, eu trabalhei em telecom, está lá presente, mas não é bem isso que a gente está falando aqui. Aqui a garantia de receita não é aquela de prevenção à fraude, de faturamento. Claro. Aqui nós estamos falando de ter o cliente gerando receita. Gerando receita de forma sustentável. Sustentável para você. Isso aí. Porque você pense bem, aquele cliente te procurou, ele escolheu você para ser o parceiro dele. E na hora que ele escolheu para ser o parceiro e que ele está precisando, você vira as costas para ele. Exatamente. Né? Então, como você ter um approach e encontrar os gatilhos de comportamento, encontrar esses gatilhos que harmonizem todo o processo, isso é muito importante, né? Lembra da frase que eu falei lá em cima, né? Entre a ação e a resposta existe um tempo para que você tome alguma decisão prévia. Então, você ter a informação a partir do momento que você precisa tomar aquela ação de uma maneira mais rápida e real time, né? Nós estamos vivendo num mundo efeito TikTok, infoxicação, né? Todo mundo é feliz na internet, né? Todo mundo nas redes sociais, só tem gente bonita, só tem gente fera, só tem gente que está se dando bem. Cara, como inclusive nós aqui, os dois tão bonitos. Eu nem tanto, né? Você é muito mais. Que é isso? Mas o importante é que ações tomar e a velocidade de ação. Você precisa ter uma solução que permita que você faça esse gerenciamento. Tem uma música, se eu não me engano, é do Titã, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Né? Sim. Então, como você faz tudo ao mesmo tempo agora? Por quê? Porque o mundo está exigindo que você faça tudo ao mesmo tempo agora. Exatamente. Você tem que ser multitarefa, todos os seus processos também. É isso aí. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Um grande abraço para o Ederson. Cara, muito legal, Rony. E, cara, você, nessa matéria, você cita aí alguns pontos do próprio Cyber, né? Vamos dar uma passada nisso? É óbvio que aqui o objetivo não é fazer propaganda, mas acho importante a gente falar de algumas características importantes de uma ferramenta de cobrança, e aí a gente, claro, está falando aqui do Cyber, no teu caso, mas eu acho importante, tem uma demanda muito grande de um grupo aqui que a gente está trabalhando, que são de assessorias de cobrança, para avaliar o CRM, né? E aí, às vezes, o cara não sabe nem, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala, mas o CRM não tem relatório. Eu falo, cara, nenhum CRM de cobrança tem relatório.
tem muito a extração de dados para você fazer as suas análises, né? É óbvio que tem alguns que têm mais visões que outros, mas a gente precisa entender o que é essencial numa ferramenta de cobrança. Queria falar um pouquinho disso aqui e aí, de novo, aproveitar aí para fazer a propaganda também. Então, peraí, quanto tempo a gente tem? 48 horas, né? Se for para falar de todas as vantagens do site, vou precisar de 48 horas. Não, tirando. Essa daí nós não temos esse tempo todo, não. Vamos ter que reduzir. Tirando a brincadeira, né? Eu acho que existem pontos importantes, né? Alguns eu já toquei aqui, como questão de segurança, né? A questão da visualização do cliente como um todo, a questão de você ter a capacidade de integrar um ecossistema completo para garantir que essa harmonização de todos os processos dentro da plataforma. É lógico que passa também por questões mais operacionais, né? Quando a gente fala de... Rony, perdão, só uma questão. E eu preciso entender também que o sistema de cobrança, ele não vai fazer tudo. Ele não vai ter plataforma de disparo de SMS. Ele não pode ter até um pouco, mas não é ele, talvez, que vai fazer um processo de inteligência artificial com conversa com o cliente. Não é ele que vai disparar, sei lá, enfim, não dá para a gente imaginar que um sistema de cobrança tem que me atender em 100% dessas coisas, dessas funcionalidades. Ele grava a ligação? Cara, não é papel do sistema de cobrança fazer isso. Eu acho que isso é importante que ele seja o orquestrador, o gestor. E ele seja o gestor de todos esses processos, esses providers. Eu tenho uma teoria que eu geralmente falo sobre sistema de cobrança, né? Às vezes o pessoal não gosta muito, mas eu falo o seguinte: sistema de cobrança não faz nada, ele manda os outros fazer. Então, assim, no fundo, ele é o gestor. É claro que ele tem funcionalidades importantíssimas, né? Falar que ele não faz nada, eu estou sendo injusto. Claro. Mas a questão é, ele vai ter essa capacidade de ser o gestor das ações, né? E do que eu estava falando anteriormente, né? Das múltiplas pequenas ações, controlando, medindo, tendo a capacidade de calcular o ROI de cada estratégia. Imagina se você tem, né, o Cyber Financial permite que você tenha o custo de cada ação de cobrança realizada. Se você tem o custo de cada cliente, você tem o custo de cada cluster, você tem o custo de cada estratégia, e com isso você tem o quê? O retorno do investimento. Um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar são reais recuperados por reais gastos. É isso aí, real gasto por real recuperado. E você ter essa capacidade de medir isso efetivamente é que vai trazer segurança para o teu investidor falar o seguinte: o Tambellini está fazendo um bom trabalho de cobrança. Exatamente. Ele está aplicando o meu dinheiro de uma forma correta. Ele está trazendo uma maior rentabilidade dentro do meu processo. Então, o Cyber Financial permite isso. E além, cara, da flexibilidade que o Cyber Financial permite ao usuário. Quando eu falo de experiência para o usuário, as pessoas sempre pensam da experiência do usuário do cliente, né, do devedor. Mas e do usuário interno? Exatamente. E do usuário lá Qual é a dependência dele da área de TI, por exemplo? Isso. Qual é a dependência que ele tem na velocidade de mudar uma estratégia? Qual a dependência que ele tem de testar estratégias diferenciadas? Isso traz valor tremendamente do processo, porque é ali que vai fazer a diferença. Tem uma piada antiguíssima, né? Que o cara calçou, um leão começou a correr atrás de dois caras e um cara parou para calçar o tênis. E ele falou: eu não tenho que correr mais do que o leão, eu tenho que correr mais do que você. E no mundo de cobrança é isso. Você tem que correr mais. Acha que esse tênis vai fazer você correr mais que o leão? É isso. Você tem que correr mais do que o teu concorrente. E quando você tem o cliente tem uma restrição orçamentária para escolher quem ele vai pagar, né? Tem lá a pirâmide de Maslow, que permite você já sinalizar algumas coisas. Mas, cara, quem chega primeiro, quem chega mais da forma adequada, quem chega
pelos melhores canais, nos melhores horários, é isso que vai trazer o resultado para você. E é lógico, de novo, não existe bala de prata, né? E por último ponto, aqui eu acho que de vantagem do Cyber, é lógico, gente, todos vocês que quiserem bater um papo, conversar, discutir, né? Na nossa visão, eu estou completamente disponível para esse papo, mas eu acho que um dos pontos principais é a capacidade evolutiva da ferramenta, né? A gente encontra aí muitas soluções. A gente sabe que não é barato investir num sistema de cobrança. A gente sabe que a evolução de um sistema de cobrança depende de muito investimento. A gente sabe que manter um sistema de cobrança no status quo da tecnologia, de forma segura e de forma que permita estar evoluindo constantemente, não é barato. Então, a gente tem a grande felicidade de ter uma Equifax por trás desse processo que demonstra a capacidade de investimento que a gente tem dentro do processo de evolução contínua do Cyber Financial. Então, muito escolham legal. Bem os seus parceiros. Tá? Ô, Rony, eu queria aproveitar aqui, eu tenho um público aqui muito variado, tanto credores como muitos escritórios de cobrança. Cara, eu me interessei aqui pelo Cyber, eu sou um escritório de cobrança. Cabe para mim? Como é que é isso? Queria que você falasse um pouco da ferramenta para esse tipo de público e qual é o público para o Cyber? Porque às vezes muitos geram dúvidas sobre isso. Sim. O Cyber Financial, eu tenho usado muito uma frase nos eventos que a gente tem participado, que a gente tem chamado Cyber Financial com você sempre. Né? Ou seja, nós temos a pretensão de ser uma ferramenta, de ser uma solução que atende a todos os mercados, né? Permitindo que você possa ter modelos de negócios diferenciados utilizando o Cyber Financial. Então, desde pequenas empresas, nós temos clientes que têm 15 mil contratos na base, nós temos clientes que têm 40 milhões de contratos na base. Perfeito. Nós temos clientes que trabalham com créditos estruturados, cobrança estruturada. Nós temos clientes que trabalham com créditos que cobram R$ 72, R$ 78. Temos clientes que cobram mais de 3 milhões de reais por ticket. Né? Então, o Cyber, como ele é muito flexível, ele permite que se adeque a qualquer tipo de negócio, desde a cobrança preventiva até a venda da carteira, passando por todos os processos. Aí, quando vou indo diretamente no ponto das assessorias de cobrança, a gente entende que o contratante dá valor quando ele sabe que a empresa está utilizando uma ferramenta segura e de ponta. E o contratante sabe que ele não vai ter problemas de disponibilidade. O Cyber hoje ele tem uma disponibilidade de 99,95% do tempo. Nós temos um suporte 24/7. Ou seja, nós garantimos fortemente que a sua operação de cobrança fique disponível real time todos os momentos da sua operação de cobrança. Pô, importantíssimo. Que legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Ótimo, esse esclarecimento aqui acho que foi super importante para todo mundo que está aqui pensando, pô, mas será que esse sistema é para mim? Então, legal. Eu estou deixando também, Rony, o teu contato do LinkedIn lá, eu não vou deixar teu telefone, mas quem tiver interessado, no próprio LinkedIn tem o contato lá do Rony. Legal. Meu amigo,
Acho que, pô, cara, fantástico aí. Batemos um papo super interessante aqui, bem diverso, com bastante conteúdo. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí para a gente já ir se despedindo. Gente, tudo. Primeiro, Eduardo, obrigado. Obrigado aí ao teu público que tiveram paciência aí de escutar um pouquinho, né? Eu acho que tudo isso que a gente conversou e que a gente vem conversando ao longo do tempo tem um fator que é muito importante que a gente nunca pode esquecer, que é gente, né? Tecnologia começa com gente. Tecnologia é para gente, né? O objetivo que a gente sempre trabalhou dentro da Peopleware e na forma de trabalho que a gente acredita é que as pessoas são fundamentais. As pessoas são os motivadores de mudança. Se você não muda, né? Se as pessoas não querem mudar, ou se as pessoas não seguem o desejo de melhora, né? Nada disso funciona. Exatamente. Né? Então, a gente tem que fazer tecnologia de pessoas para pessoas. Não é de máquina para máquina, é de pessoas para pessoas. Importantíssimo. Pô, que legal. Rony, queria te agradecer mais uma vez. Lembrar para você que está aqui com a gente até agora, se não curtiu o vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aí. Rony, de coração, meu amigo, muito obrigado por essa oportunidade. Foi fantástico. Aguardo vocês aí para falar da parceria que a gente estava discutindo antes. Fechado. Vamos conversar muito, muito brevemente. Deus quiser, graças a Deus. Cara, obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado, Rony, mais uma vez. Tchau, tchau.